iniciando a nossa reunião aqui na Igreja Presbiteriana em Toiutaba, um culto de adoração e ação de graças ao nosso bom Deus. Eu quero ler aqui em Hebreus capítulo 11, quando afirma: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação ele teve testemunho de haver agradado a Deus. Ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Esse capítulo 11 da carta aos Hebreus descreve a respeito da fé, do valor da fé, da importância da fé. É uma lista de homens e mulheres que caminharam, que viveram, que andaram pela fé, e que Deus nos abençoe, a fim de que a cada dia estejamos também inclusos na lista daqueles que exercem a fé, daqueles que colocam a sua fé, a sua confiança em Deus. Nós vamos estar orando nesse momento, agradecendo por essa reunião, por esse culto, pedindo que Deus abençoe também esse momento de louvor e de adoração. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez nós queremos agradecer nesse dia pela Tua boa mão, pela Tua boa direção sobre a nossa vida. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre essa reunião. Fala conosco, todos que têm sido alcançados, que sejam edificados e que haja mudança na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, para a honra e glória do nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos juntos adorar com alegria, com gratidão nos nossos corações. Thank you.
nossa adoração, a entrega do nosso louvor, todo o nosso coração, com toda a gratidão ao nosso Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos nesse momento louvando ao nosso Deus. Só pra te adorar.
aqui no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. O verso 40, 41, mas nós vamos enfatizar mais no verso 42 ao verso 47. É bom que você continue com a sua Bíblia aberta nesse texto. Atos capítulo 2, verso 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O nosso tema, nesse mês de setembro, tem sido um estudo a respeito de algumas igrejas. Nós começamos falando sobre uma igreja viva, sobre a igreja de Filadélfia. Falamos sobre uma igreja terapêutica, as igrejas às quais foram escritas a carta aos hebreus, aos judeus convertidos. Falamos sobre uma igreja missional, segundo os Tessalonicenses. E hoje nós queremos falar sobre uma igreja acolhedora. Esse tema, uma igreja acolhedora, ele é muito importante para pensar não só sobre a igreja, mas cada um de nós. A gente está fazendo uma autoanálise se nós somos uma pessoa acolhedora ou não. Se nós temos algumas coisas a trabalhar em nossa vida para nos tornarmos uma pessoa mais acolhedora. Cada igreja tem uma característica. A igreja na cidade de Tessalônica tinha uma característica. A igreja acolhedora em Jerusalém, que nós acabamos de ler, possuía também uma característica individual. Da mesma forma, cada igreja hoje, numa cidade, tem uma característica. Às vezes uma característica dessa ou diversas características. Mas a característica marcante, uma delas, da igreja na cidade de Jerusalém, é que era uma igreja acolhedora. Nós precisamos ligar o verso 42 ao verso 40 e 41, porque a partir do verso 42 relata como que os cristãos viviam na igreja. Que tipo de igreja era essa igreja na cidade de Jerusalém? Mas o texto antes narra a respeito da conversão de um grupo que chegou na igreja de Jerusalém. Era a festa, uma festa muito divulgada, muito frequentada, e judeus do mundo inteiro corriam para Jerusalém para participar daquela festa. E a Bíblia diz que um grupo, ouvindo a palavra, eles compreenderam que eram pecadores, compreenderam que precisavam da graça de Deus, e a Bíblia diz que eles entenderam e aceitaram a palavra,
e foram batizados e integraram na igreja de Jerusalém, passando a fazer parte daquela igreja. Como é que eles foram recebidos naquela igreja? A igreja tinha 120 membros. Era uma igreja bem pequena ainda, né? Mais ou menos 120 membros. E no dia de Pentecostes, da festa da colheita, 3.000 pessoas converteram e passaram a fazer parte da vida daquela igreja. Agora você imagina uma igreja com 120 pessoas, de repente ela tem 3.120 pessoas. Como que esses 3.000 foram recebidos na vida da igreja? O que é recepção? O que não é recepção? O que é uma igreja receptiva e o que não é uma igreja receptiva? Uma igreja, para ser receptiva, não basta ter uma comissão na porta recebendo as pessoas que chegam. Isso é importante, mas não basta isso. Uma igreja receptiva não é uma igreja que dá um abraço só, agora não está podendo, né? A gente sente vontade disso, sente saudade, não é? De dar aquele abraço nos irmãos, de chegar perto, conversar com os irmãos livremente, com as pessoas. Mas isso em si não é ser receptivo. Ser receptivo é algo do coração, algo da intenção, algo do fundo, em que nos faz receber com alegria as pessoas que estão em nosso meio. Eu me lembro de uma vez que eu estava visitando uma igreja, era de uma outra denominação, era uma igreja bem grande, e naquele dia muitas pessoas iriam ser recebidas como membros. Eles fizeram a maior festa lá fora, lá na saída da igreja, assim. Eles pediram que os membros virassem para frente para serem recebidos e depois voltassem para o rosto, para os fundos da igreja, para a frente da igreja, para a entrada. E lá naquela entrada estavam muitos membros com faixas escritas: seja bem-vindo, você é bem-vindo nessa igreja. Uma salva de palmas, o povo ficou de pé para receber. Tudo isso fazia parte de uma igreja receptiva, mas ela vai bem além disso. Na verdade, a igreja de Jerusalém era uma igreja receptiva. Duas coisas muito importantes na vida de uma igreja que não pode faltar. A primeira coisa é alimento. Alimento da palavra de Deus. Não apenas um alimento emocional, mas um alimento verdadeiro que sai da palavra. E por isso eu estou pedindo que você fique com a sua Bíblia aberta aí. Olha o verso 42. E eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam na doutrina, no ensino. Havia ensino naquela igreja, havia palavra naquela igreja, havia música naquela igreja, mas havia palavra também. E a palavra é muito importante, o ensino da vontade de Deus para a nossa vida. É preciso do alimento com qualidade. Um alimento com qualidade faz muito bem, principalmente nesses dias de pandemia, né? As pessoas estão dizendo: olha, você precisa comer muita verdura, você precisa comer muitas coisas com vitamina, a sua imunidade, a sua resistência fique melhor. O alimento faz bem, mas nós precisamos alimentar-nos da palavra. Mas uma igreja, para ser saudável, ela precisa então de palavra, alimento, mas ela precisa de uma outra coisa. Ela precisa de relacionamentos. Precisa da palavra, mas se não houver relacionamentos, ela irá tornar uma igreja fria. Ela precisa de atitudes. E nós podemos ver aqui que havia atitudes, havia relacionamentos dentro daquela igreja. Então, por isso,
Uma igreja acolhedora se alegra com a chegada de novos. Essa é a primeira ideia. Uma igreja acolhedora se alegra com a chegada de novos. Não havia naquela igreja um medo. A igreja não via os novos que chegavam como uma ameaça. Você sabe que existe igreja que vê os novos que chegam como uma ameaça? Havia isso lá, infelizmente, lá na igreja do Novo Testamento tinha. Algumas pessoas viam os novos como uma ameaça. Agora pode ser que futuramente haja troca de liderança, futuramente pode ter troca de mudança de líderes. Mas você imagine aqueles 120 agora recebendo 3.000, e eles não viram esses 3.000 como ameaça. Eles viram esses 3.000 como bênção na vida da igreja. Eles receberam de braços abertos, porque naquela igreja não havia dois grupos. O grupo antigo que estava e o grupo novo que chegou. Naquela igreja tinha apenas um grupo, o grupo dos cristãos. Porque uma igreja acolhedora recebe com muita alegria os novos que chegam. Segundo lugar, uma igreja acolhedora interage com todos. Interage com todos. Aqui existe um processo. Você pode ver aí no verso 41. Aliás, no verso 40, veja aí. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Qual a mensagem que foi pregada? Que vocês sejam salvos dessa geração perversa. Ele não disse: vocês vêm para a igreja e continuam envolvidos com a geração perversa. Não. Vocês vão continuar no meio dessa geração, mas vocês não vão continuar fazendo as coisas que essa geração faz. Tem que haver mudança na vida de vocês, um novo comportamento, um jeito diferente de namorar, um jeito diferente de tratar a família, um jeito diferente de negociar, porque eles não iriam seguir a geração daquela época. Salvai-vos dessa geração. Então os que aceitaram a palavra, o que aconteceu? Primeiro, foi pregado a palavra. Segundo, eles ouviram a palavra. Terceiro, eles foram batizados. Veja o texto aí. Os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Não houve só um acréscimo na igreja, houve mudança. Primeiro, então, aqui tem esse processo de 4 etapas: ouviram a palavra, aceitaram a palavra, foram batizados e integraram na vida da igreja. Integraram na vida. E esse texto repete muita expressão: todos juntos. Olha aqui. Eles perseveraram juntos na doutrina dos apóstolos. Eles estavam juntos. Eles participavam juntos. A vida da igreja em comunhão, unidos uns com os outros. Então esse texto descreve a convivência da igreja. Nós temos vivido hoje um esfriamento nos relacionamentos, um esfriamento nos relacionamentos da família, um esfriamento nos relacionamentos das pessoas. Eu estava esses dias pensando, quando terminar o Covid, eu espero que em breve, como nós vamos reagir? Será que a gente não vai acostumar a olhar para o irmão e de longe falar: boa noite?
brasileiro, principalmente o mineiro, tem muito esse jeito de pegar na mão, né, e falar boa noite, bom dia. Como que ficará o nosso trato uns com os outros? Será que vai ser assim, ô gente, boa noite, ô gente, bom dia, tudo bem? Por aí só, né? Os nossos relacionamentos, o esfriamento, mas não só no toque, mas o relacionamento, o esfriamento dentro do coração. É preciso nós cuidarmos disso. Uma igreja acolhedora interage com as pessoas, se relaciona, conversa, se alegram com os que se alegram e choram com os que choram. Isso serve para a nossa individualidade. Essa reflexão também fala comigo. Essa reflexão também fala com você na sua individualidade. Terceira ideia: uma igreja acolhedora se expressa através de atos e atitudes. O verso 44 e 46: todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aqui não há um mandamento para que se faça o mesmo que a igreja fez, mas aqui conta a experiência de uma igreja. Essa igreja decidiu fazer isso, mas eu penso em algumas características da nossa época nessa pós-modernidade. Uma primeira característica da nossa época na pós-modernidade é o isolamento. O isolamento ele pode se dar em diversos lugares. Uma pessoa pode ser isolada dentro de uma igreja. Ele está dentro da igreja, ele participa com os irmãos, mas ele é isolado, ele se isola, ou ele se sente isolado, mas ele se isola às vezes por si mesmo, ele não se interage. Esse isolamento pode se dar dentro da família. Há algumas pessoas na família que se isolam da família. Eu conheço algumas pessoas. Um dia eu estava visitando uma família. Claro, a pessoa estava com depressão, mas eu conversei por muito tempo com o casal e eles falaram: o nosso filho está no quarto já há alguns dias e ele não sai do quarto. Isso tem se tornado comum. As pessoas se isolam nos quartos, em volta do seu computador, passam por uma depressão, se isola da família. Pessoas isoladas dentro do próprio serviço, pessoas isoladas em outros lugares. Então o isolamento é perigoso. Na nossa época pós-moderna, é preciso que a gente aprenda a empatia com essa igreja. Para dentro, parte do sofrimento. Ela participava do sofrimento uns dos outros. Esses membros se envolviam uns com os outros. Então, é necessário que se manifeste através de atos. Eu tenho visto algumas iniciativas em nossa igreja que são nobres. Eu tenho visto na junta diaconal os irmãos buscando cestas e distribuindo cestas com pessoas necessitadas nessa época. Isso é muito importante. Recentemente uma pessoa disse: pastor, eu quero montar uma biblioteca na igreja. Eu disse: olha, a nossa sala já está arrumada lá no fundo, e eu quero doar metade dos meus livros. Eu tenho muito livro e às vezes eu não leio, para começar já essa biblioteca. Pessoas tomando iniciativas. Isso é muito importante, porque na verdade a igreja é uns aos outros. As nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Eu participei numa igreja que havia muitos pedreiros naquela igreja, e eles tomaram uma decisão: nós vamos ajudar os nossos irmãos necessitados a construir as suas casas. Que ideia bonita! E algumas casas foram feitas assim. Ajudaram alguns irmãos a construir casas necessitados.
juntaram as forças, cada um ajudou um pouco. A nossa fé, o nosso relacionamento vai se mostrar também através das nossas atitudes. Você já pode responder a pergunta: se você é uma pessoa acolhedora, em que é que você precisa melhorar? Quarto lugar, uma igreja acolhedora atrai pessoas. Eu já li muitos livros sobre técnica de atrair pessoas, não pensando na igreja. Às vezes eu gosto de algumas leituras assim. Tem muitos seminários sobre como atrair pessoas. Tem muitas palestras sobre como atrair pessoas. Mas a igreja não olha nessa perspectiva, como atrair pessoas. Porque às vezes, esses seminários, esses cursos sobre como atrair clientes, eles pensam no lado financeiro. E o foco da igreja não é o lado financeiro. Não pode ser. O foco da igreja são vidas salvas, curadas, transformadas por Deus. Ela precisa das finanças, sim, mas esse não é o foco dela. O foco tem que ser vidas. Esses livros ensinam, às vezes, sobre liderança, sobre política, mas eles não têm tanto a ensinar sobre a igreja, porque a igreja é atraída por outros fatores. A Bíblia diz que a cada dia Deus acrescentava pessoas na vida dessa igreja. Vejam duas coisas importantes. Quem é que acrescentava pessoas na vida da igreja? Era Deus. E por que Deus acrescentava pessoas na vida dessa igreja? Porque Deus olhava para essa igreja e via: é uma igreja acolhedora. Eles vão cuidar dos meus filhos lá, eles vão ajudar os meus filhos na fé. É uma igreja acolhedora. E duas coisas importantes aqui. Diz que o verso 47 aí, o que eles faziam? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eles louvavam a Deus, eles não louvavam a si mesmos, eles não louvavam uns aos outros, mas eles louvavam a Deus. Todos nós que cantamos, adoramos, sem dúvida, acredito que nós temos essa intenção de adorarmos a Deus. Então, pelo fato de eles estarem adorando a Deus, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, a igreja era simpática aos olhos da sociedade. A igreja não era simpática aos olhos das autoridades judaicas. As autoridades judaicas é que instigavam a igreja, o povo contra a igreja. Mas a igreja era simpática aos olhos da sociedade. A sociedade amava a igreja. Louvando a Deus. Será que nós temos no nosso coração sido zeloso para com as coisas de Deus? Será que o mesmo zelo que nós temos para com as nossas coisas, nós temos para com a casa de Deus? Será que nós queremos cuidar da casa de Deus da mesma forma, da casa de Deus, da mesma forma que cuidamos da nossa casa? Às vezes a nossa casa, você fala: eu preciso dar uma pintura na minha casa, final do ano. Será que nós olhamos assim para a igreja? Na nossa casa nós falamos: eu preciso trocar o piso da minha casa, piso colocou melhor. Nós olhamos assim para a casa de Deus, que é a casa de Deus e a nossa casa também. Na nossa casa nós falamos: eu preciso ornamentar a minha casa. Será que nós olhamos assim para a casa de Deus também? Na nossa casa nós queremos o bom e o melhor na medida do possível. Será que na casa de Deus nós agimos da mesma forma também? É uma reflexão que nós precisamos fazer, porque é de Deus e é nossa também.
Então a Bíblia diz que eles louvavam de coração a Deus, faziam de gratidão de coração, e a cada dia Deus ia acrescentando novos à vida daquela igreja. Deus dava o crescimento todo ano. O que é que diz o texto? Todos os dias chegava gente nova para adorar junto com os irmãos. Amém, Deus. Tenha misericórdia, que isso aconteça conosco. Amém. A cada dia a igreja se alegrava, porque ela via gente sendo liberta, transformadas. E eu termino a minha pregação fazendo uma pergunta que alguém fez. Alguém disse: nós precisamos inverter a pergunta. A pergunta não é o que faz uma igreja crescer. Essa pergunta não é certa, ela é errada. O que faz uma igreja crescer? A pergunta tem que ser o que impede a igreja de crescer. Porque a igreja é um organismo vivo, e tudo que é vivo cresce. Eu nasci pequeno, olha o tamanho que eu estou. Foi automático. As plantas nascem pequenas e crescem, fazem parte do crescimento. Então a pergunta não é por que não cresce, mas a pergunta é o que impede de crescer. Essa é a pergunta. Que Deus esteja nos abençoando, que a cada dia nos tornemos individualmente pessoas acolhedoras. Eu sinto que eu preciso ser mais acolhedor. Deus falou comigo: você precisa, Calvino, ser mais acolhedor. Eu não sei o que Deus está falando com você nesse momento agora, mas a Bíblia diz que devemos ouvir a voz de Deus. E eu quero orar com você agora, pedindo que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê e me dê um coração acolhedor. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos pedir perdão pela nossa indiferença muitas vezes. Nós queremos pedir perdão pela nossa frieza. Mas nós queremos pedir que o Senhor nos dê um coração acolhedor, para a honra e glória do nome do Senhor. Muda isso na nossa vida, no nome de Jesus. Transforma, meu Deus. Nos ajude a mudar valores. Nos ajude a transformar hábitos na nossa vida para a honra e glória do Teu nome. Abençoa cada pessoa que se reúne aqui hoje e cada pessoa que está conectada, nos ouvindo ou ouvirá. Realize essa mudança para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos continuar com a adoração. Tem mais um ou não? Nós vamos então, enquanto os irmãos estão vindo para mais uma música, eu quero fazer um aviso que o conselho esteve reunido e considerando essa época que nós estamos vivendo, na onda vermelha, e considerando que nós vamos fazer algumas reformas aqui no templo, no pátio, aqui no pátio lá fora também algumas reformas. O conselho decidiu suspender até nós termos na nossa cidade uma situação mais tranquila. Suspender os cultos presenciais por alguns dias até passar a onda vermelha e fazermos as reformas, e depois retornarmos com o nosso templo, com o pátio bem mais bonito. Eu espero que isso aconteça em breve. Nós sabemos que intensificou muito em nossa cidade, não há vagas nos leitos na UTI. Eu espero que ninguém precise ir para lá, ninguém de nós, mas a gente então o conselho decidiu suspender por um tempo. Vamos ter os cultos online, como nós temos, os irmãos vão para as casas ouvir. Eu espero que em breve a gente reúna de novo. Então no próximo domingo estará suspenso até a gente ver como que fica, né? E vamos continuar em oração, unidos nas nossas convicções e na nossa fé. Vamos
louvar e estar fazendo uma oração final. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, onde sobre as águas como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usada por mim, que te agrade qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, onde sobre as águas como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usada meu momento, que te agrade qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, Eu quero agora orar pela cidade de Toiotaba. Que o Senhor esteja abençoando a nossa cidade nesses dias. Que o Senhor esteja trazendo forças a muitas famílias que estão abatidas, ansiosas, preocupadas. Traga quietude a cada coração. Abençoa, Deus, a nossa cidade no nome de Jesus. Que a tua igreja seja bênção, mesmo não estando reunindo presencialmente. Que possa ser bênção onde estiver, cada um em cada lugar, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor esteja visitando a cada família, que o Senhor esteja visitando a cada lar. Abençoa cada pessoa aqui nessa noite, a cada família aqui representada. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe durante essa semana, que sejamos cautelosos, que observamos as recomendações que têm sido feitas, enfatizadas constantemente no mundo.
mas que por outro lado a gente também possa exercitar a fé e a confiança no Senhor. Abençoa o teu povo, guarda e livre. Nós pedimos, ó Deus, a tua bênção, a tua companhia conosco. Guarda cada família, proteja cada família e vai, ó Deus, a cada lar, visitando e abençoando cada um que ora conosco nesse momento. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão permaneça sobre você, sobre a sua família, agora e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te dê uma boa semana, protegido, guardado e abençoado por Ele, e fique na paz. Que Deus te abençoe. Que você possa nos acompanhar todos os domingos pelo Facebook, Igreja Presbiteriana, aliás, Presbiteriana de Tunutaba, ou você possa entrar no site da igreja também lá, que é Presbiteriana de Tunutaba, e você vai estar ouvindo as mensagens no Facebook, no YouTube, né, no site da igreja, você vai estar acompanhando. Que Deus abençoe e que você vá na paz do nosso bom Deus. Deus abençoe a cada um, visitante, cada um.